Bora mergulhar na história incrível de um palácio que não foi feito para exibir riqueza, mas sim para esconder segredos. Pois é, e é exatamente aqui que a gente começa a desvendar o mistério por trás de um dos lugares mais enigmáticos de Portugal, a Quinta da Regaleira. Então, para entender esse lugar, primeiro a gente precisa ter uma ideia da sua arquitetura, que é super diferente, e dos seus jardins, que são cheios de passagens secretas. Olha só, a Quinta da Regaleira fica ali, nas colinas de Sintra, em Portugal. E ela é muito mais do que um palácio, é um verdadeiro cenário de maravilhas e intrigas. A arquitetura mistura de tudo um pouco, como o estilo manuelino, que é aquele estilo português bem decorado, sabe? E ainda tem túneis secretos e essa torre invertida super misteriosa que literalmente afunda na terra. E o ponto alto, sem dúvida, é essa torre subterrânea, o chamado Poço Iniciático. Mas apesar do nome, não é um poço de água, viu? Na verdade, é uma escadaria em espiral que desce 27 metros. O mais fascinante é que ela tem 9 patamares. E esse número não é por acaso. É uma referência direta aos 9 círculos do inferno, do paraíso e do purgatório da Divina Comédia de Dante. Ou seja, é um caminho totalmente simbólico, uma jornada de iniciação. Tá, mas quem foi a mente por trás desse quebra-cabeça arquitetônico todo? Vamos conhecer agora a figura que idealizou tudo isso. Ele era conhecido como Monteiro dos Milhões. Um apelido bem direto, né? E que reflete a fortuna gigantesca da família dele, que veio lá do Brasil, com o comércio de café e pedras preciosas. Mas o Carvalho Monteiro não era só um cara rico. Longe disso. Ele era o que a gente chama de polímata, um homem de uma cultura profundíssima, com paixões que iam da coleção de borboletas, que era uma das maiores do mundo, até literatura clássica. O próprio neto dele o descreveu como um homem cujo conhecimento era tão impressionante quanto a sua fortuna. Como diz aí na citação, ele falava latim como nós falamos o português. Imagina só! Bom, mas a visão do Monteiro não veio só do dinheiro. Não mesmo. Ela foi construída sobre uma base de séculos de história da família dele. A identidade dele era uma fusão de duas famílias portuguesas muito poderosas, a Carvalho, que era da nobreza antiga, e a Monteiro, que tinha uma tradição de cavaleiros. A linhagem dos Carvalho, para se ter uma ideia, pertencia à mais antiga aristocracia de Portugal, com documentos que provavam o status nobre deles desde o século XII. Já a família Monteiro conquistou seu prestígio de outra forma, através do serviço direto à coroa, desde a fundação de Portugal como nação. E é exatamente aqui que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. O homem, suas famílias e, claro, a fortuna. Ele pegou a Quinta da Regaleira e a transformou numa espécie de manuscrito de pedra. Ele codificou toda a sua visão de mundo na arquitetura do lugar. A propriedade é toda salpicada de símbolos da maçonaria, da alquimia e de várias tradições esotéricas, como os Rosa-Cruzes, que eram grupos que buscavam conhecimento secreto universal. Mas, por que tudo isso? Vamos pegar um exemplo, a Cruz Templária, que aparece em vários lugares. À primeira vista, poderia ser só uma decoração, um enfeite. Só que não. A gente descobre que os ancestrais dele, da família Carvalho, eram cavaleiros da Ordem de Cristo. E essa ordem era nada mais, nada menos que a herdeira direta dos Templários em Portugal. Então, de repente, tudo se conecta. Cada símbolo na regaleira tem um porquê e se liga diretamente à história pessoal dele. É genial. E claro, para dar vida a uma visão tão complexa, o Monteiro contratou o parceiro perfeito, o arquiteto e cenógrafo italiano Luigi Manini. Sendo cenógrafo de ópera famoso, ele era um mestre em transformar fantasias em realidade. Então, no fim das contas, qual é o legado que esse homem tão notável e sua criação deixaram para nós? Ele deixou um legado muito mais duradouro que dinheiro, né? Ele deixou um tesouro nacional que, até hoje, continua fascinando e inspirando todo mundo que passa por lá. E quem o conheceu descreveu um homem cuja generosidade era tão incrível quanto o seu intelecto, um verdadeiro filantropo. A história do Carvalho Monteiro mostra como uma vida pode se transformar numa lenda esculpida em pedra. E isso nos faz pensar: que segredos, que quebra-cabeças será que estão escondidos na nossa própria história, só esperando para serem revelados?